Pessoal, então para a gente chegar nas palpações dos tecidos moles, que é de extrema importância, a gente vai lembrar de algumas coisas, tá? O paciente, quando ele faz a inversão, temos um ligamento aqui chamado calcâneo fibular, que ele está bem nessa região lateral. Quando o paciente ele torce o pé, ocorre uma lesão nessa região aqui do ligamento calcâneo fibular. Também pode ocorrer uma lesão no ligamento talo fibular anterior, que é esse ligamento um pouquinho mais anterior, conectando a fíbula, que está bem aqui, no talo. Existe um ligamento aqui e um ligamento aqui. Quando ocorre o processo de inversão, normalmente são esses dois ligamentos que são lesionados. Já em relação ao plantar do pé, para o pé ser cavo ou ser plano, depende muito de um tendão que passa bem aqui posterior ao maléolo, chamado tibial posterior. Esse tendão, ele vai fazer a função dos músculos flexores plantar. Quando ele tem força, ele vai fazer justamente esse movimento de arco. E quando ele está fraco, ele vai fazer o plano. O paciente que tem a fraqueza do tibial posterior, provavelmente ele vai apresentar o desabamento do pé. E isso é importante. Por quê? Porque se a gente não avaliar o tibial posterior, a gente não consegue trabalhar o arco do pé. Nessa região posterior, se a gente for fazer uma nomenclatura, passando bem próximo aqui à região do maléolo, a gente tem acesso ao nervo tibial posterior. Esse nervo tibial posterior, ele é palpável com alguns sintomas de irradiação. Pode ter formigamento, pode ter alterações de sensibilidade ou também pode ter dor. Outra relação também aqui é a nossa artéria do tibial posterior. Quando vocês estiverem próximo ao tendão aqui também, vocês vão tentar encontrar um pulso. E esse pulso não é tão forte quanto outras artérias. Mas vocês encontrando aqui, ó, no caso dela, está bem aqui, ó, a pulsação. É uma pulsação mínima, onde a gente vai observar o fluxo do sangue sendo percorrido por aqui, tá? Também a gente vai observar os tendões, que são tendões extensores e flexores. Os tendões extensores, que vão fazer a plantiflexão, estão inferiores, tá? A gente tem um curto e um longo. E os tendões que são dorsiflexores, a gente vai ter também o curto e o longo, onde o curto vai ser o que vai ter contato com a falange distal e o longo é aquele que vai ser percorrido em toda a dorsiflexão do médio pé e do início do pé também. Então a gente tem o curto dividido entre o curto, ele vai ser somente a flexão do dedo, que é esse primeiro tendão aqui, e o longo é o dedo inteiro. Faz para mim mais forte lá para trás. Ó, a gente vai ver o longo agindo bem aqui e o curto agindo mais aqui, ó. Tá bom? E também na plante, a gente vai ter também a plante do mesmo esquema, onde vai ter um curto, que é somente para a plante do dedo, e o longo, que vai ser para a plante do pé inteiro. Pode ir. Soltou. Então, gente, ó, eu já tinha passado para vocês aqui o talo fibular, né? A conexão entre o talo e a fíbula. E também temos o calcâneo fibular, que é a conexão entre o calcâneo e a fíbula, que são os dois lesivos quando o paciente tem uma inversão. Também a gente vai observar os tendões do fibular longo e curto. Nessa região lateral, vocês vão ver que a fíbula, que está bem localizada lateralmente, ela vai permitir a saída de alguns tendões. E os tendões do fibular curto e longo vai ser interessante para a gente saber a função que eles têm na eversão. O fibular curto, ele vai ter uma conexão bem na cabeça do quinto metatarso, que é aquele processo que a gente conversou, que tem a fratura, que o Neymar teve a fratura. Quando esse paciente tem uma inversão, esse tendão ele puxa. Ele faz a avulsão da cabeça da fíbula, do quinto metatarso. E o longo, ele vai lá para a região do primeiro metatarso, entre o primeiro e o segundo, bem aqui inferior ao pé. Por isso que a gente sabe que é uma articulação que ela ajuda a eversão, mas também ela tem alguma possibilidade de ajudar na plantiflexão. Por quê? Tem um ramo dele que vai nessa região do hálux. Então, se a gente for observar nas palpações finais, a gente vai ter a possibilidade de conhecer o esporão de calcanhar,
que ele é conhecido como uma saliência bem na região posterior, que pode ser posterior, inferior ou medial. 3 pontos de dores causados por calcificações do tendão calcâneo, iniciando a aponeurose plantar. A aponeurose plantar vai ser um ramo todo plantar que vai auxiliar na flexão plantar. Os dedos fecham, dedo bem, por favor. Isso é a aponeurose que faz. Pacientes que usam muito salto, vocês vão ver que essa aponeurose ela encurta. Então, o nosso trabalho da fisioterapia é tentar estirar essa região da aponeurose plantar para conseguir recuperar o movimento, né? Para ser mais maleável essa região. E o paciente que tem esporão plantar, provavelmente, esporão de calcâneo, desculpa, provavelmente, futuramente, ele vai adquirir a fascite plantar, porque ela é uma continuidade do tendão calcâneo. Esporão calcanhar de calcâneo, a gente vai ter a função do calcâneo, né, com distúrbios de cálcio, e a fascite plantar, uma inflamação da aponeurose plantar, que seria a consequência do esporão. Bom. O neuroma de Morton, a gente vai ter a possibilidade de conhecer ele entre o 3º e o 4º metatarso, principalmente na região inferior. Pacientes que pisam com a ponta do pé ou que correm com a ponta do pé, existe um coxim que impede o contato com o nervo plantar. Pacientes que sensibilizam esse nervo com muitas pisadas, muitos saltos, peso acentuado, vai sensibilizar essa área que é chamada de neuroma. O paciente começa a sentir sensibilidade diminuída, começa a sentir formigamento nesses 2 dedos e também impossibilidade de correr. Por quê? Porque um dos sintomas neurais seria a dor. Tá? O neuroma de Morton é muito comum em pacientes que começam a correr, que não tem uma boa pisada e também não tem um tênis adequado. O segundo, a patologia é o dedo em garra. O paciente ele vai querer realizar no dedo em garra uma flexão proximal da articulação, certo? Desculpa, uma extensão com uma flexão da ponta do dedo. Ó, se a gente for pensar de modo bem anatômico, vamos mudar essa nomenclatura. Se a gente for pensar na plante, a gente vai dar o nome, então, para uma extensão da ponta do dedo. Então, vamos corrigir essa informação. A distal, a falange distal vai se hiperestender e a falange proximal vai se flexionar, tá? Então, a gente tem uma flexão proximal com uma hiperextensão distal, formando o famoso dedo em martelo. Por que forma esse dedo martelo? Em alguns casos, a bainha do tendão extensor ele fica prejudicado e também por pessoas que usam muito sapato apertado. O paciente que usa sapato apertado, eles vão sempre proporcionar esse dedo em garra. Na maioria das vezes, o dedo em garra é mais comum em pacientes que têm o pé rígido, com esse cavo acentuado. Por isso que é importante conhecer o tipo de pé do paciente. Em relação aos tecidos moles, a gente vai saber que a possibilidade de ter um dedo em martelo vai ser também possível se o paciente tiver o padrão de pé plano e pé cavo. E outra coisa também que é comum, que todos os pacientes que têm um pé cavo, a tendência do pé dele é fazer inversão, tem torce de inversão. E o paciente que tem um pé plano, a tendência dele é fazer a eversão, ou seja, o pé vai ficar planado. Como eu falei para vocês, por conta dos maléolos, a tendência é mais fácil ter uma inversão, tá? Isso é mais comum. Por favor. Só um pouquinho que eu vou abrir ali a porta para o paciente, tá?